Bem-vindos a mais um Pirilampo! E hoje a gente vai falar sobre leitura de imagem. Antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um texto? A palavra texto tem a ver com a palavra tecido. Tecido é uma trama, um conjunto de fios que se entrelaçam. Texto também é um entrelaçamento, só que é um entrelaçamento de ideias. Existem basicamente dois tipos de texto: textos verbais e textos não verbais. Textos verbais são aqueles formados por palavras, e os não verbais são aqueles formados principalmente por imagens. Então, da mesma forma como a gente pode ler um texto de palavras, a gente também pode ler uma imagem. Como assim? Ler imagens? Esse cara tá cheirado? Imagem fotográfica, desenho, pintura, aquarela, gravura, charge, imagem publicitária, história em quadrinhos. Cada tipo de imagem pede um tipo de leitura diferente. Existem muitas técnicas para se ler uma imagem. A gente pode começar lendo as linhas, as superfícies, as cores, a relação entre as formas, a proporção, o tamanho das coisas e a relação entre eles, os símbolos. O mais importante na hora de ler uma imagem é atravessar essa primeira camada. É ir além do óbvio. Toda imagem pode ser analisada em termos de forma e de conteúdo. A princípio, forma e conteúdo, elas estão misturadas. São coisas inseparáveis, mas na hora de ler uma imagem é preciso analisar. É preciso tentar fazer um esforço de separar a forma e o conteúdo. Basicamente, conteúdo é o que aquela imagem diz e a forma é como ela diz. E nem sempre é fácil separar essas duas coisas. Vamos a alguns exemplos. Vamos supor que você queira contar uma história. Se o conteúdo que você quer passar ele é longo, ele acontece ao longo de um tempo. A história em quadrinhos pode ser uma boa forma para esse conteúdo. Por quê? Como ela é composta de várias imagens em sequência, elas vão te dar essa sensação de tempo. Ou suponha que aquilo que você está representando é uma coisa pequena e você quer dar um tom de grandiosidade para aquilo. Nesse caso, você pode filmar ou fotografar essa coisa que é pequena de baixo. E o contrário também é verdadeiro. Você já reparou como que, por exemplo, quando um jornal ele quer mostrar alguma coisa que ele considera desimportante, ele filma a coisa lá de cima. E daí a coisa parece que é pequenininha lá embaixo. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. A primeira imagem que a gente vai analisar é uma pintura atribuída ao pintor do período barroco chamado Caravaggio. O tema dessa obra é o mito de Narciso, que tem várias versões, mas a mais conhecida é de um homem que se apaixona pela sua própria imagem refletida. E essa paixão faz com que ele acabe morrendo por não conseguir mais sair de perto do seu reflexo. Dá pra ver que o artista divide o quadro praticamente no meio. Essa divisão é feita por uma linha perfeita que divide o mundo real do mundo do espelho. Apesar de serem parecidas, a gente percebe que enquanto no mundo real a imagem é clara e as linhas são bem definidas, no reflexo a imagem é mais escura e as linhas são incertas. Esse contraste entre o claro e escuro, entre o mundo da ciência e da razão iluminado e o mundo dos reflexos e das aparências obscuro é muito comum no período barroco. É como se o ser humano tivesse dividido entre o bem e o mal, entre a verdade e a aparência. É um paradoxo. Agora, olhem essa obra aqui. O artista Vic Muniz fez uma releitura da obra do Caravaggio, ou seja, ele se apropriou não só do tema do Narciso, mas da própria forma da obra original. E mudou o suporte. Não mais pintura, tela e tinta a óleo, mas o lixo, organizado por um mutirão de pessoas e fotografado do alto. Comparando as duas obras, a gente percebe que apesar do conteúdo ser o mesmo e a forma ser muito semelhante, o fato do meio ter sido alterado muda toda a imagem. O que será que pode significar ser refletido no lixo? Será que a nossa sociedade hoje se reflete no lixo? Será que, como nós estamos refletidos no lixo, vamos morrer nesse lixo assim como o Narciso? A terceira obra que eu quero ler com vocês é essa charge, da cartunista Laerte. A charge é uma forma de imagem jornalística em que o desenho contém humor, com o objetivo de fazer uma crítica social. Percebe que nesse desenho a gente tem uma grande jarra que, ao invés de estar despejando um líquido, está despejando pessoas. E essas pessoas são bem diferentes entre si. Essas pessoas estão sendo despejadas em uma forma onde está escrita a palavra família. O problema é que essa forma tem espaços muito bem definidos, ou seja, é como se a artista estivesse dizendo que as pessoas estão sendo obrigadas a se enquadrar num padrão de família, que tem pai, mãe, filho e filha. E que qualquer outra composição de família, 2 pais, 2 mães, mães solteiras, pai e avó, pais sem filhos, não fossem família.
E há um terceiro elemento importante, que são aqueles homens engravatados que se parecem com empresários e políticos lá atrás. Eles estão forçando as pessoas a entrar nessa forma. Mas, se enquadrando ou não nesse tipo de família dessa forma, nós sabemos que a família é formada muito mais por laços de amor e de amizade do que por regras sociais. Por fim, em contraste com a imagem da Charge, nós temos essa imagem que é a tampa de um antigo jogo de batalha naval, em que a noção de família é justamente aquela da Charge da Laerte. O que é interessante observar aqui é que quem está se divertindo nessa família são apenas o pai e o filho, enquanto a mãe e a filha estão trabalhando. A imagem, então, traça uma separação clara entre os papéis sociais do masculino e do feminino e coloca o feminino lá de escanteio, como se, além de trabalhar enquanto os homens se divertem, as mulheres fossem menos importantes nessa família. Você percebe como não tem regra? Ah, meu filho, tá pensando o quê? É como textos verbais, você nunca sabe qual deles vai cair no vestibular. Portanto, é preciso praticar. Treinar, 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 treinar. Então vamos ver como esse assunto aparece no vestibular. Nessa questão há um homem engraxando o sapato de um robô, de uma máquina, e acima deles diz que não há vagas. Do lado nós vemos uma fábrica em que apenas as máquinas trabalham, não tem pessoas, como se a força de trabalho humano tivesse sido completamente substituída pela máquina. A ironia está justamente no fato de que parece uma sociedade desenvolvida, evoluída, mas ao mesmo tempo com muito desemprego. Ou seja, de que adianta o progresso se esse progresso não trará melhores condições de vida para as pessoas? Portanto, o pessimismo desse artista é em relação ao progresso, na letra A. E agora, eu vou te fazer um pedido. Além de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, a gente precisa também que você nos ajude a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. A nossa ideia aqui é democratizar o ensino das artes. Que o ensino de artes não seja uma coisa só para quem estuda em escola de bacana, mas para qualquer um. Espera. Antes que você vá embora, esse foi o nosso último vídeo da série de vestibular, mas a nossa próxima série vai falar sobre música clássica. Ah, isso é coisa de velho. Não é não, e eu vou te provar. Nosso pianista e meu marido, André Pédico, vai tocar músicas ao piano. Um grande beijo pra você e até o próximo Pirilampo. O que você tá vendo? O que você tá vendo? Descreve a imagem que tá na sua frente. Como o artista criou essa imagem? Qual é o estilo? Quais são as cores? Quais são as formas? Por que o artista criou essa imagem? O que motivou ele a querer criar essa imagem desse tipo? Por que o artista criou essa imagem? O que motivou ele a criar uma imagem desse tipo? E por fim, você pode dar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquela imagem, relacionar ao seu ponto de vista com quem? E relacionar o seu ponto de vista com a visão do artista.